Olá, estamos aqui com um convidado de honra, ele que é o Dr. Márcio Carvalho, presidente do CRM Maringá. Dr. Márcio Carvalho, que honra a sua presença aqui neste meu projeto, seja bem-vindo. Obrigado, Cláudio, o prazer é tudo meu. Ok. Dr. Márcio, hoje você é referência, né, digamos até que de Brasil, sobre tratamento da medicina relacionada à sexualidade. Isto dá resultado, Dr. Márcio Carvalho? Cláudia, vamos dizer assim, é até interessante a gente colocar isso, que dificilmente você vê um paciente falar, doutor, eu estou 100%. É interessante isso, eu digo para todos os pacientes, 100% geralmente está aqui. E os pacientes que a gente trata da parte sexual, eles criam, vamos dizer assim, uma falsa expectativa às vezes. Eles acham que tem que ficar super-homem, que tem que ter uma resposta todo o tempo, porque só dele encostar na mulher, ou só de olhar, ele tem que ter uma resposta sexual adequada. Ou seja, nunca a gente pode dizer que ele vai estar com uma satisfação completa, ou seja, 100%. Como eu disse, a satisfação depende muito da interpretação que ele faz dos resultados, né? Dr. Márcio, hoje o ser humano ele tem muito acesso aos meios de comunicação, internet e tal, e eu observo que alguns pacientes eles criam fantasias, é isso? E de repente eles chegam no teu consultório baseado em fantasias. Tá? Isso acontece muito no dia a dia, doutor? É o que nós estamos conversando, justamente, né? A pessoa, de repente, ele cria, vamos dizer assim, ele está acostumado a ver uma situação, ele está acostumado a conversar com o vizinho dele, que tem um desempenho de uma certa forma, então ele acha que o desempenho tem que ser assim, ele acha que ele tem uma atitude sexual, vamos dizer assim, mais do que o esperado. Às vezes ele não está contente, eu pergunto para ele, vem cá, mas como é que você está funcionando bem? Não estou. Por quê? Olha, doutor, eu não estava funcionando nada. Hoje eu fico meia hora com o pênis ereto, mas eu queria ficar uma. Ou seja, ele cria uma falsa expectativa em relação ao seu próprio resultado, né? Isso baseado em conversa aí de amigos, o que não é verdade, né, doutor Márcio? E doutor Márcio Carvalho, existem exames que este paciente ele pode fazer para detectar se ele está com desempenho bom ou não? Isso existe? Cláudio, o que existe, por exemplo, o exame, vamos dizer assim, padrão ouro, quando a gente tem uma dúvida ou quando a pessoa tem algum problema de disfunção erétil, tem alguns fatores de risco, ele é diabético, ele tem problema cardiológico, ou seja, ele entra naquele grupo de risco. Quando entra nesse grupo de risco, o melhor exame que se faz é um ecodoppler peniano, ou seja, você vê o pênis, para ele funcionar, ele é um órgão vascular, ele precisa de sangue. E para a gente saber se o órgão está funcionando bem mesmo, a gente precisa saber se o sangue está entrando de acordo no pênis, ou seja, se ele está funcionando bem, está segurando esse sangue lá. É o melhor exame que existe hoje. Você tem uma resposta, é como se eu avaliasse o coração. Você tem que ver o funcionamento do órgão com a parte vascular, ou seja, a parte circulatória do pênis. E o teu paciente, quando você indica este exame, ele faz tranquilamente? Há rejeição? Como que é, doutor Márcio? Todo exame tem que ser muito bem ponderado e colocado para o paciente que ele tem que fazer esse exame das necessidades que ele precisa. Não é todos os casos que a gente vai indicar. A gente vai indicar em casos selecionados, quando existe um fator de risco importante, esse paciente terá benefícios com esse diagnóstico, ou seja, a gente vai poder enquadrar melhor, a gente vai poder selecionar o melhor tipo de tratamento para ele. Bem, doutor Márcio Carvalho, eu acompanho o seu trabalho há algum tempo, sou admiradora, né, da sua parte aí profissional, que você é um exemplo no que faz. Você escreve artigos, né, existem jornais, que isso pode favorecer muito esses teus pacientes, isso, doutor? Sem dúvida, eu acredito que isso que nós estamos fazendo agora, conversando, vamos dizer, conversando da parte sexual, da sexualidade, é uma coisa muito que deve ser incentivada. Eu acho que ninguém deve conviver com dúvidas sobre sexo. Quanto mais ele convive com dúvidas, pior ele fica. Ou seja, quando ele sana essas dúvidas, fica muito mais fácil para ele interpretar e até para o tratamento e para o médico também, né? Ele tem uma dificuldade que às vezes alguns pacientes ele acha que é mais fácil ele meio que se consultar com o amigo do que com o médico, não é, doutor Márcio? Muito comum isso, né? Às vezes ele se interpreta com o vizinho, mas ele fala, às vezes é interessante que muitas vezes ele não define muito bem com os amigos. Ele fala, doutor Márcio, olha, eu fui lá, eu falo para todo mundo que eu sou ótimo, que eu tenho um desempenho excelente. E fala, mas nada, doutor, eu sou nada. E aí a importância que eu vejo, até entrando nesse fator, até a importância da presença da esposa na consulta. Quando a esposa está presente, vamos dizer assim, que as coisas são mais reais, né? São mais realistas, a maneira como ele conversa, né? Então, essa parte feminina também é importante para a gente poder selecionar o melhor tipo de tratamento.
Que bacana, doutor Márcio. E quando o doutor cita aí a presença da esposa, eu acho isso muito importante porque, baseados em pesquisas, nós sabemos que uma mulher sábia, ela acaba, né, edificando um lar. E algumas não muito sábias acabam perdendo grandes companheiros. Isso é verdade, doutor Márcio? Sem dúvida. Veja bem, eu digo para todo mundo, né, o interesse é do casal. E se o casal está mais sincronizado nisso, ou seja, está dividindo até o próprio tipo de tratamento que vai fazer, o resultado vai ser muito melhor, né? Certo. Existe uma receita que o doutor indicaria para que, por exemplo, o homem olhe para a mulher com admiração e a mulher continue olhando para este marido com admiração? Qual seria a sua receita, baseada em tantos anos de experiência que o doutor tem? Cláudia, veja bem, o bom entendimento entre o casal e principalmente a conversa franca, ou seja, discutir todos os aspectos da relação, e aí que entra também a parte sexual, é fundamental. Ou seja, a partir do momento que se tem problemas, seja na ordem familiar, e vamos citar então na parte sexual que cria esse tabu, esse medo, quando se divide isso, a situação tende a ter vamos dizer assim, um final feliz, do que ele ficar escondendo uma situação, ou seja, ele guardando para ele mesmo, ele fugindo da mulher com medo de chegar até ela, com medo de não funcionar bem, com medo de falhar. Ou seja, a conversa franca sempre vai ter um grande benefício para o casal. Doutor Márcio Carvalho, existe alguma associação, por exemplo, este homem que ele está com este problema, ele também não tem um bom desempenho profissional. Tem alguma associação disso, doutor Márcio? Sempre, Cláudio. O que acontece muitas vezes é que a repercussão emocional de todo o envolvimento sexual, ele abrange determinadas situações que são inesperadas. A partir do momento que ele não está bem sexualmente, ele não fica bem com a esposa, ele foge da relação, vamos dizer assim, ele até socialmente ele se sente mais constrangido, porque se faz uma piadinha, alguma coisa, às vezes ele se encara nesse problema, então ele se vê naquele problema, ou seja, atrapalha até a convivência social dessa pessoa. Bem, então digamos assim, que entre a parte financeira de um homem e o desempenho sexual dele, qual que fala mais alto, doutor Márcio? Veja bem, qualquer tipo de situação em que ele se sente retraído, eu digo sempre que a parte emocional tem que sempre estar em dia, se ele tem um problema conjugal, se ele tem um problema com a família, se ele tem um problema financeiro, tudo vai repercutir sexualmente, ele não vai estar bem preparado, por isso que eu digo, nem sempre uma relação é igual a outra, tem dia que ele vai estar melhor, tem dia que ele está pior, não tem que ser um super-homem de estar sempre bom a todo instante, vai depender dessas condições emocionais, ou seja, a influência do emocional é muito grande no ser humano, então a partir do momento que ele não está bem sexualmente, tanto o homem como a mulher não vão desempenhar bem na cama. Então isso é óbvio, então é importante que haja toda uma harmonia entre o casal, que se esteja bem, que se discuta a relação, que se discuta os problemas, e aí se encaixa também os problemas sexuais, para não ter esse impacto negativo, né? Ok. Elogios no dia a dia é bom para o casal, doutor Márcio? Sem dúvida, eu acredito que tudo isso faz parte, ou seja, um bom entrosamento, elogio, o carinho, né, a reciprocidade entre um e o outro é fundamental. E o que é mais interessante é que nós falamos aqui mais sobre o homem, mas existem mulheres também com problemas, né, doutor Márcio? E este homem, ele também tem que ter um pouco de paciência, é isto? Dos dois lados, Cláudio, dos dois lados. Eu vejo isso como uma situação que existe para ambos. Sim. Né? O homem tem que ter paciência com a mulher, como a mulher tem que ter paciência com o homem. Quando alguém está com dificuldade, por isso que eu digo, sempre é melhor conversar sobre a situação, o que pode melhorar sobre isso, procurar um profissional para que se possa corrigir algum tipo de problema que foi discutido pelo casal. É assim que funciona. Então, é lógico que a mulher também está fragilizada na relação, ela fica preocupada com o marido, às vezes acontece o contrário, às vezes ela pode ter uma cobrança maior, aí sim que ele se toca da relação e vai procurar, isso é muito comum na ejaculação precoce, ele está muito bem com a ejaculação, para ele está bom, mas ele ejacula muito rápido. Um dia que a mulher, ou mesmo que ele não tenha um desempenho bom, a mulher se queixa, que seja um pouquinho, isso já desperta nele um sentimento extremamente raivoso, ele fica extremamente preocupado e aí sim que muitas vezes ele vai procurar ajuda. Que bacana! Então assim, você que está nos acompanhando, lembre-se, tem um problema? Procure um profissional altamente qualificado. Aqui o seu segredo será segredo e com certeza será sanado o problema, né, doutor Márcio Carvalho? Muitíssimo obrigada, doutor Márcio. Eu agradeço e parabéns pela iniciativa. Obrigada, doutor. Até a próxima.